Fala pessoal, tudo bem? É o Bruno da Fire Expert, beleza? Bom, continuando aqui, na aula passada eu falei de como criar o pendrive bootável do Engine Fire Community e nessa aula eu vou falar um pouco dele e vou fazer a instalação inicial dele. Vamos lá. Bom, o Engine Fire ele está na versão 3.3.19, tá? Uma versão mais recente. Eu comecei nele há uns 14 anos atrás. Estava na 2.4 alguma coisa, por aí. Então tem uma longa estrada nessa ferramenta, uma ótima ferramenta. Ela é uma distribuição Linux, uma UTM, né? Ela é baseada em Red Hat Enterprise Linux, com pacotes estáveis, seguindo sempre aquele modelo de instalação minimal install, né? A instalação mínima, onde tem só os pacotes básicos para funcionamento do sistema, por isso que a ISO é bem pequena. Ela, a distribuição, ela é especializada em roteamento, em firewall, em, em VPN, em proxy, principalmente proxy, eu acho proxy dele é o melhor do mercado, dos UTMs da vida 0800. Ele foi criado pela empresa italiana Engine, ele é um fork do falecido Smutial, né? Para mim é falecido, Pcop, Smutial, eu usei isso há anos atrás. E é uma excelente distribuição de Firewall, tá? Ele, eu recomendo, essa é a minha recomendação, tá? O de hardware mínimo de um dual core de 2.0, 4 GB de RAM, placas de rede de verdade, placas de rede 10100, opa, 10100 mil, tá? Ou superior, dependendo do seu cenário, como placas Intel, Broadcom, HP. Não usem Realtek, dá muita dor de cabeça. Dá despejo no kernel, tem problema com IPS DS, dê preferência de placas de rede de qualidade, HD ou SSD sempre superior, né, na velocidade, e depende, né, o processamento e a memória vai depender o que você vai rodar no Fire, tem diversas funções. Vou mostrar algumas aqui para vocês, vamos lá. Bom, ele é de código aberto, a versão Community. Esse é um comparativo com as outras versões que tem aqui, né? Tem Virtual Appliance, o aparelho só em software, tem o hardware com uma caixa, tipo um Fortinet da vida. Então ele não tem suporte comercial, lógico que uma versão Community. Ele tem suporte a DNS dinâmicos, ele tem segurança de rede avançada, ele é um stateful firewall, ele consegue fazer regras super simples. Ele tem um proxy muito bom, uma URL filter legal. Ele tem uns módulos que eu não uso muito, de anti-spam, treinamento de spam, mas são funcionais. Ele tem um antivírus embarcado, já o antivírus consome um pouco de processamento e memória, mas funciona, tá? Principalmente no proxy. Ele tem VPN, OpenVPN, IPsec, ele é multi-one, você pode botar quantos links de internet você quiser nele e ele faz o failover, que é um link caiu, o outro assume depois de testar se o link caiu, ele derruba e assume outro link que estiver funcionando. Das diversas vantagens que o Engine tem, né, de roteamento, VLAN, DHCP server, principalmente o diferencial dele, que ele é bem intuitivo, ele é fácil de se trabalhar, tá? Ele é bem fácil. E aqui, nesse comparativo, né, que vocês podem ver aqui no site oficial, que é esse aqui, onde você pode fazer o download. Aqui onde você pega as ISOs e aqui onde você faz o registro para atualização. Tá? Ele é gratuito, mas você precisa fazer um registro para fazer uma atualização no Fire. Bom, agora que a gente já falou um overview para ele, eu vou explicar o seguinte. O Engine, ele trabalha por cores. O sistema é bem intuitivo de cores. Tá? A, a rede verde
A green, que ele chama, é a LAN, onde vai a rede que vai geralmente para a rede corporativa, para o switch, para distribuir para as estações. Ele trabalha com uma rede WAN, chamada Red, vermelha, né, em inglês, onde são os links de internet. Então, tudo que é verde é LAN, tudo que é vermelho é WAN, e ele tem outras redes também, a Blue, que é uma segunda rede, uma segmentação que seria para Wi-Fi, uma Orange, que seria uma DMZ para vocês pegar e colocar seus servidores numa rede separada e expor para a internet, né? E tem condição de fazer quantas VLANs você quiser, quantos DHCP server você quiser. E tem a Purple, que é a púrpura lá, né? Que é a VPN, né? Qualquer tipo de VPN ele trata como Purple. Bom, vamos mão na obra. Vamos lá instalar esse Fire. Bom, eu estou aqui com o meu virtualizador, né? Para um laboratório. Eu já vou te deixar uma observação que eu não gosto de virtualizar Firewall. Eu trabalho sempre em appliances de 1U, no máximo servidores da linha Dell PowerEdge, mas esse é meu gosto. Tem muito problema em virtualizar Firewall com placas, com muita dor de cabeça, então eu prefiro não virtualizar Firewall. Mas como aqui é um laboratório, eu vou criar aqui no nosso Proxmox uma nova VM, fazer um breve passo a passo, chamar aqui de FW Lab, vou avançar, vou jogar aqui meu repositório onde está minha ISO do Engine 3315, que é a última, é Linux kernel mesmo, só avançar, vou marcar o QEMU agente, aqui vou instalar em MBR mesmo na BIOS padrão, o disco é em IDE, o laboratório eu vou botar só 80 GB, posso avançar. Aqui eu vou botar, como eu tenho bastante cores aqui nesse servidor, vou botar 8 núcleos, um socket, 8 núcleos, só para laboratório. Vou botar 4 GB de memória. A rede aqui, eu vou adicionar duas redes aqui para esse laboratório. Essa rede aqui, que eu chamo de host 1, que é uma rede que vai fazer só comunicação com as minhas VMs, né? Mas emulando a rede green do Firewall, a rede que vai para o switch, é a placa de rede que você vai ligar no switch para distribuir para as máquinas. Vou desabilitar o Firewall do Proxmox, vou deixar direto aqui a conexão e vou avançar. Bom, adicionei a primeira placa ali de rede, ele vai criar a VM agora, está criando aqui. Deixa ele terminar o processo. Beleza, criou. Eu vou aqui adicionar a segunda placa de rede. Ah, por que, Bruno? Essa primeira placa de rede eu já expliquei que é a LAN. E eu vou botar uma WAN aqui só para a gente pegar link de internet. Vamos lá, novo dispositivo de rede. Deixar na 0 mesmo. Tirar o firewall do Proximox que eu não estou em uso. Beleza, então eu tenho uma placa de rede que vai se destinar para a rede LAN e uma placa de rede que vai ser um link de internet, uma WAN. Tá? A ISO já está montada, é só a gente vir aqui no console e dar um start da nossa máquina virtual para ele começar o processo de instalação. Vai botar. Nesse processo de instalação, ele lê tudo que tiver conectado, né? Mouse, teclado, pendrive de instalação, as placas de rede. A instalação, a linguagem, infelizmente, só tem inglês, alemão e italiano. Vamos em inglês, mas após a instalação, a gente pode ir lá configurar o Firewall em PTBR. Vamos lá. Seja bem-vindo ao Indian Firewall. Vou dar OK para continuar. Ele vai detectar os discos. Nessa parte aqui, se você tiver dois discos iguais na máquina, ele vai perguntar se você quer fazer um fake RAID, tá? Um RAID via software. Eu não gosto de fazer, eu gosto de fazer na controladora quando vou fazer RAID.
Eu não recomendo muito. Aqui ele pergunta se eu quero proceder com a instalação, que todos os dados do dev SDA vai ser deletado, do disco que está aí, né? O disco está zerado mesmo, vamos embora, yes. A instalação é super rápida. Ele vai particionar, instalar alguns pacotes e me perguntar o IP da Green. Estou instalando num HD simples, né? Não é um SSD, demora um pouquinho, mas é rápido, tá? SSD, esse aqui vai num pulo. Beleza. Essa pergunta aqui, ele informa se você quer administrar o Firewall com um cabo serial, se você quer habilitar isso. Geralmente, quando eu compro o hack de um U, né? Às vezes não é um CPD onde tem monitor, teclado, mouse, essas coisas. Aí você pode ativar essa opção ou não para você jogar um cabo console serial no Firewall e você abrir ali um telnet, um put, entrar via telnet nele, como se fosse um switch da Cisco, por exemplo, e configurar ele. Tá? Eu vou dizer não, porque isso aqui é só laboratório, e é uma máquina virtualizada, né? E aqui a primeira coisa que ele pede é o IP da interface Green, tá? É o IP e a máscara. Bom, nosso laboratório vai ser 72.16.3.1, esse é o IP do Firewall. Vai ser um /24 porque eu não preciso de tantos hosts, é só laboratório. Aí vocês usam a máscara lá, o CIDR que vocês precisam, a quantidade de hosts que vocês precisam. Vamos lá, dá OK. Vai fazer a pós-instalação, instalar o bootloader e já vai reiniciar o Firewall para a gente continuar com a instalação, que é super rápida. Está instalando o bootloader, o famoso Grub. Bom, ele terminou a instalação. Ele está dizendo que agora você pode continuar a instalação do Firewall por esse link aqui, https://721631, que é o IP que a gente definiu para o Firewall, e a porta do painel dele, que é a 10443. Vou dar um OK aqui, ele vai rebootar. Eu vou tirar aqui a ISO, porque eu não gosto de deixar a ISO espetada aqui. Voltar para o console. E ele vai rebootar. Bom, o grub dele, padrão nos sistemas operacionais Linux, ele vai botar agora o kernel, todas as informações, placa de rede. Como é o primeiro boot, vai demorar um pouquinho esse boot. Essa barra aqui, cinza, ela é bem importante. Ela vai dizendo todo o processo de boot e ele vai dizer também tudo que está sendo executado. Por exemplo, esses scripts que estavam executando ali, os scripts pós-instalação. É executado só na primeira instalação, depois não é mais, o sistema inicia direto. Se eu apertar I nesse momento aqui, cada serviço do Firewall que ele tem para startar, ele vai perguntar se eu quero startar ou não, tá? Beleza, ele está iniciando. Aqui ele já fala release, né? Intel Firewall Community 3315, que é a última ISO, a gente vai fazer o upgrade. O produto, que é Community 64 bits, e o hostname, ele sempre gera um hostname aleatório. A gente vai trocar daqui a pouquinho. E aqui estão os serviços subindo. Aqui é a porcentagem dos serviços que estão subindo do Firewall. Aqui quantos deram erro e aqui quantos subiram com sucesso. Ele já atribuiu aqui a placa de rede TH0 e provavelmente daqui a pouco ele já até identifique a placa de rede de internet ali e suba o link automaticamente, tá? Após ele iniciar totalmente, ainda não iniciou, tem duas maneiras de você continuar a instalação e definições de IP, tudo. Uma é usando a opção 5 aqui, o Network Configuration. Você vai apertar a opção 5 no seu teclado, ele vai pedir para trocar a senha e você vai definir nome do firewall, domínio, DNS, tipo de link. Aqui é uma parte mais avançada. Ou você faz pela interface web, né? Você pega lá um computador na rede, pluga no mesmo switch
e conecta via navegador. Eu criei uma VM com Windows 10 aqui para a gente continuar essa instalação. Deixa eu acessar aqui. Bloqueou porque ficou muito tempo sem utilizar. Calma aí. Eu acho que ainda errei a senha. Deixa eu ver se ele acabou de iniciar tudo. A princípio, bom, ele automaticamente veio com o link de internet main, que é o link de internet principal do Firewall, já vem configurado em DHCP. Então, se você pegar aí do teu roteador do operador e jogar na segunda placa de rede e estiver distribuindo DHCP, e já vai subir, ó, ele informa aqui que é DHCP e já vai subir um link de internet. Tá bom? Vamos ver aqui se eu acertei a senha ou eu errei. Provavelmente eu errei, só um minutinho. Beleza. Eu vou abrir aqui o navegador e vou digitar aqui 72.16.3.1. É o IP do Firewall, tá? Vamos avançar aqui, dar um continuar para ignorar o erro de certificado. Bom, vou dar um zoom aqui para vocês. Essa é a instalação inicial do Firewall. Vamos lá. Dar as boas-vindas, eu vou avançar. Vai perguntar a linguagem, aqui tem português Brasil. E vamos mudar o time zone para América, São Paulo. Muito importante para os logs ficarem com a data certinha. Aqui é o EULA, né? Para você aceitar os termos da licença do Firewall. Vou avançar. Aqui ele está me perguntando se eu quero importar uma cópia de segurança. Por acaso, se eu tivesse um backup do Firewall, daria sim importasse esse backup com as configurações, só que como é a primeira instalação aqui, vamos avançar. Não. Vai pedir para definir uma senha de root e uma senha para o painel do Firewall, tá? A senha de admin é a senha para entrar no painel do Firewall. A senha de root é para entrar via SSH no Firewall. Definir uma senha, vou avançar. Bom, nesse ponto aqui, ele pergunta, é o assistente de configuração. Falei, esse assistente aqui é a mesma opção 5 do NetWizard lá pelo console do Firewall. E aqui ele pergunta qual modo de rede que você quer trabalhar com o Engine. O mais comum é esse roteado, onde ele é o Firewall de borda, ele vai receber os links de internet, ele vai gerar a rede DHCP e vai controlar a rede. Bom, nesse modo aqui, o modo em bridge, né? Ele atua transparente na rede, ele faz parte da sua rede somente, tá? E o sem links ele vai só exercer uma função aí na sua rede, por exemplo, só proxy, ou se não só filtro de spam, tá? Não vamos se aprofundar muito nessa primeira aula, vamos entrar no modo mais comum, que é o roteado, e aqui ele pergunta o seu link de internet. Como é que ele é? Hoje aqui, no meu caso, a operadora me entrega um roteador em DHCP. Eu poderia botar uma rede estática se fosse um IP público. Aí você digitaria seu IP, máscara, gateway, DNS. Se você tem só um modem 4G para internet, você inseriu o modem 4G no Firewall e ia fazer toda a configuração de PEP, SHARP, login, senha, PPoE também, modem analógico, mas essas três opções hoje em dia é muito pouco usado, né? Hoje em dia você vai para IP rede estática quando você tem um IP dedicado, você joga direto o roteador do operador e bota o IP dedicado, ou você bota DHCP. Aqui, por enquanto, eu vou deixar em DHCP no nosso laboratório.
E aqui foi onde eu comentei mais cedo, né? Onde ele trabalha com cores e trabalha com várias redes. Então, a laranja é para você fazer uma DMZ, a azul para os clientes sem fio Wi-Fi, entendeu? E aqui ele pergunta, se você tiver placas de rede no Firewall, quer fazer essas redes, você coloca, ó, quero fazer uma laranja, não, quero fazer uma azul, ou se não, quero fazer as duas. Depende se você vai ter placa de rede ou se você vai fazer VLAN. Isso a gente vai ver mais para frente. Hoje a gente só vai ter uma rede, que é a rede LAN corporativa. Então eu vou botar nenhum aqui, não vai ser criada nenhuma zona adicional. Vou avançar. E aqui é o detalhe, tá? Eles, ó, ativar DHCP na zona verde, que é a LAN, ó. Zona verde é a zona confiável, é a rede local LAN. Foi o IP do firewall que a gente colocou na instalação e a máscara que a gente colocou na instalação. Aqui é um IP adicional que eu queira colocar no firewall, fora esse aqui para a zona verde. Aqui não é o nosso caso, só no laboratório. E aqui ele aponta qual a interface, qual é a placa de rede que está vinculado esse link da LAN. No caso aqui é a TH0. A rede verde está na TH0 com esse MAC aqui. Aqui é o nome do firewall. Vamos botar aqui FW Lab. O domínio aqui, eu vou botar meu domínio que eu quiser. Mas aqui do nosso laboratório. O laboratório vai ser domínio.local. E vamos avançar. Aqui já vem selecionado a placa de rede. Ó, não confiável, conexão com a internet WAN. Né? E aqui ele te informa qual é a placa de rede que está. O seu link de internet está na TH1 com esse MAC. Se eu quero mudar a MTU ou endereço, forjar um endereço MAC, que algumas operadoras falam, ó, seu equipamento só funciona com esse MAC, sua internet. Você botaria o MAC aqui. E o DNS, se vai pegar automático do HCP ou você quer colocar um manual. Às vezes que você quer botar um OpenDNS, quer botar um DNS da Cisco, da Google. Mas eu vou deixar ele pegar o direto do HCP da operadora. Como está automático, eu não vou ter que configurar nada no DNS, eu vou avançar. Essa configuração de e-mail, de notificação, eu vou fazer um vídeo depois só falando disso, então vamos avançar. E aqui vou dar OK e aplicar a configuração. Bom, maravilha. Aqui ele vai começar a reconfigurar. Se eu voltar aqui no Firewall, ele vai estar restartando os serviços, reconfigurando. Beleza. Vamos voltar aqui. Maravilha. Vou voltar aqui o link inicial. Bom, essa primeira tela aqui, após você fazer o NetWizard, ele vai perguntar qual é o seu e-mail vinculado para lá na Índia para ganhar as atualizações. Vocês podem clicar aqui, que ele vai te jogar para a página de registro. Você vai registrar o seu e-mail. Depois de registrado, você vai colocar aqui o seu e-mail. Vou colocar o e-mail que eu tenho aqui para registrar o seu firewall lá na Índia e poder receber as atualizações. Olha, já registrou, está ativado. E ele te fala, para atualizar seu sistema, ligue o SSH e execute o seguinte comando. É FW Upgrade. Vou dar terminar. Ele vai me pedir primeiro login, é admin, lembre, admin é para o painel web. Root é para o SSH. Assim que eu definir. Bom, vou diminuir aqui o zoom um pouquinho. Para a gente ter uma visão melhorzinha. Bom,
essa interface básica do Angel Fire Community, tá? Essa interface ela é configurável, destacável, ela é atualizada de tantos segundos. Você pode vir aqui, exibir configurações e colocar quanto tempo que você quer que essas informações aqui sejam atualizadas. Depois aplicar aqui. Eu gosto de subir os IPs aqui, as conexões de internet aqui para cima. E olhar aqui, olha, versão community, versão 3315 e tá 12 minutos online e a conta que eu registrei para receber atualizações. Bom, vamos ver se o SSH está habilitado. Por padrão vem habilitado. Tá? Se eu precisar trocar a senha do SSH, posso trocar aqui. Não vou trocar. Então, o que a gente pode fazer? Né? Bom, vamos testar. Aqui em serviços, vamos aqui em rede DHCP. A gente já ativou o DHCP, só que ele libera um escopo muito grande. A gente não quer isso. Então vamos lá. Eu vou botar que meu escopo vai entregar do IP 100 até o 200. Né? Esse endereço final, inicial e final. O tempo que ele vai segurar essa concessão DHCP. Tempo mínimo e máximo. O gateway padrão vai ser o firewall, lógico, o 72.16.3.1. DNS primário. Aqui pode ser o firewall. O Angel ele não é um servidor DNS, ele é um cache resolver, ou seja, ele usa o DNS server dos links de internet que você coloca nele, das operadoras, ou ele vai jogar o DNS que você desejar aqui, tá? Aqui eu vou deixar por enquanto o firewall, mas por exemplo, se fosse uma rede que tem um servidor AD, que o DNS tem que ser os servidores AD, você vai botar o DNS do AD primário e secundário aqui. E o servidor de NTP também para atualizar a hora do servidor. Então, vou só mexer aqui no escopo. Ele vai entregar de 100 a 200. E eu vou dar um aplicar aqui, um salvar. Vou descer aqui. Vou salvar. Ele vai perguntar se eu quero aplicar as configurações que eu acabei de executar. Vou dar aplicar. Ele vai pensar um pouquinho e vai me dizer se aplicou ou não, se deu erro. Não deu erro, não apareceu na mensagem de erro, ele aplicou. Então, essa máquina aqui, que é o nosso laboratório, se eu pegar aqui na placa de rede dela, eu tinha previamente, como não tinha DHCP na rede, né, não tinha firewall ainda, eu fixei um IP na placa de rede. Deixa eu abrir a configuração aqui e mudar para DHCP. Essa máquina aqui, ó, ela tá com a placa de rede. Cadê? Aqui. A placa de rede Host One é a mesma placa de rede que vai no switch, que vai a placa do firewall. Então ele vai pegar o DHCP do firewall. Olha, eu tinha cravado o IP 32, eu vou botar para automático. Ok. Ok. Ó, 172.16.3.100, 172.16.3.1 é o gateway e o DNS também. Essa máquina agora que já está passando pelo Angel já tem internet. Olha que maravilha. Por que já tem internet, galera? Bom, primeiro que a gente já tem um link de internet conectado, a conexão principal. Esse é o IP, ela está conectado, tempo de ativo gerenciado. Se eu quiser trocar o nome desse link de internet, eu vou aqui em rede, interfaces, e troco aqui, ó. Deixa eu só falar um detalhe, ó. Identificação ID, main. O link main é o link principal de internet. Esse você não consegue apagar, no máximo editar. Se você quiser criar mais links, ele vai botar o plink 1, o plink 2, quantos links de internet você quiser. Vamos lá. Vou editar aqui no lápis. Eu vou botar aqui que essa internet é net.
NetVirtua, você pode botar. Só não recomendo espaços e caracteres especiais aqui. Bom, a descrição da internet, o modo dele aqui que a gente definiu lá no Wizard. O Wizard você só configura essa internet main. As demais você já configura direto aqui em interfaces uplink. Ele está ativo. Essa é a placa de rede que está vinculada. Essa opção aqui é muito importante. Ela verifica se o link de internet está ok. A gente pode botar um IP aqui, vou botar do DNS do Google, e ele vai ficar testando esse link para ver se o link está ativo, para ver se o link está funcionando, porque não adianta estar o cabo conectado se não tem sinal de internet. Então, quando você marca essa opção e coloca o IP aqui, o Fire fica testando o link de internet através de ping. Se ele não conseguir pingar o DNS do Google que eu coloquei aqui, ele vai derrubar a conexão e falar, ó, esse link morreu. Então, vou dar um atualizar. Vou vir aqui em sistema. Ó, já mudou o nome, NetVirtua. Está aqui o IP. Já tenho internet porque o Angel Fire por padrão, aqui em Fire, ele vem totalmente bloqueado para entrada, né? As NAT vem zerada. E a saída, né? Toda a regra de saída para a internet é aqui no tráfego de saída. Fire, tráfego de saída. Ele bloqueia tudo e só libera isso aqui, ó. Essas regras padrão. O que ele libera? Porta 80 de navegação HTTP, 443 navegação HTTPS, 21 FTP. Ah, mas na minha empresa eu não uso FTP. Maravilha. Vem aqui, ó, desabilita a regra nesse quadradinho com um checkzinho verde, dá aplicar, pronto. Já não funciona mais a saída pro FTP. Ele libera para rede verde, ó, origem, rede verde. Verde é sua LAN que está jogado aí no switch, né? E para vermelho, lembra? Vermelho, tudo que é internet. E aqui a porta, né? TCP/21 e o comentário. E aqui a política é permitir com a IPS. Vamos lá. Aqui ele libera SMTP. Como essa regra é um pouquinho antiga, você tem que editar aqui. Nenhum servidor usa mais SMTP na porta 25. Substitua para 587, tá, galera? Essa é a porta geralmente de SMTP. Vou dar aplicar. E aqui ele libera as demais portas, né? IMAP, IMAP-S, DNS, ping. O restante está tudo bloqueado. Aqui, esse habilitar firewall de saída é um botãozinho que, se você desmarcar aqui, ele desliga o firewall de saída. Está totalmente liberado tudo, as 65.535 portas para qualquer protocolo. Não é recomendado, né, pessoal? A gente precisa de um firewall para controlar o tráfego. Então, deixamos habilitado. Por questão de segurança e compliance, é sempre bom registrar as conexões, né? Mas cuidado para o seu disco, ele até dá uma mensagem para o seu disco não lotar. Tenha bom espaço para armazenar os logs. Beleza. O firewall de saída está com as regras simples. Vou fazer uma regra aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como funciona. A origem, da onde vai sair essa conexão. Então a gente vai sair da zona. A gente pode sair da zona verde, que é toda a sua rede green, toda a sua rede LAN. É do IP 912.6801, aliás, 172.16.3.1 no nosso cenário aqui, até o último IP válido dessa rede. Tá? A gente poderia fazer pela rede de IP, por exemplo, eu quero que a máquina com IP 172.16.3.10 saia para a internet. Ou se não, o bloco CIDR todo. Aqui com um bloco é a mesma coisa de você botar zona verde, dá na mesma, tá?
Você está liberando para todas as máquinas da sua rede. Vou botar aqui, por exemplo, em vez de liberar vermelho, é sempre todas. Aqui são todos os IPs do mundo. Está liberando para tudo que tiver na internet. Eu não quero isso, tá? Eu quero só para um IP, por exemplo. Eu vou chegar aqui, rede de IP. Posso botar IP, eu posso botar host, por exemplo. zabbix.pignostech.com.br. E aqui, a porta de serviço são os serviços básicos. Por exemplo, se essa liberação fosse um servidor de VPN, eu botava aqui, OpenVPN. Ele já habilitaria aqui os protocolos e a porta da OpenVPN. Mas, por exemplo, já que aqui é um Zabbix, eu vou botar aqui. Não vou achar Zabbix aqui na lista. Essa lista aqui é bem simplesinha, só alguns serviços. Eu vou botar definida pelo utilizador. Vou botar o protocolo que eu quero. Aqui, tem todos os protocolos aqui. Eu sei que o Zabbix Server lá funciona na porta 151. E eu vou fazer um comentário dessa regra. Zabbix Server Pignos. Bom, além disso, a política aqui quer dizer que eu vou permitir como IPS. O que é com IPS? Com prevenção de intrusão. Vou falar isso mais para frente, mas se não tiver habilitado, não está, tá? Se habilita depois de instala, ele vai só permitir. Só permitir aqui é totalmente sem verificação de prevenção de intrusão. Bloquear, ele vai bloquear em vez de liberar. E rejeitar, ele vai rejeitar o pacote. Tá bom? Eu vou dar permitir com IPS. A posição aqui, vou botar na primeira regra. Eu quero que tudo que sai aqui seja registrado nos logs. E vou dar um criar regra aqui para vocês. Ele vai jogar a regra aqui em cima. Vou dar um aplicar. Maravilha. Bom, é isso aí. Ele já liberou a porta 151 para a internet. O primeiro passo, além dessa configuração inicial de Firewall, que eu faço é vir aqui em registros e relatórios, aqui em configurações, e eu mudo aqui por quanto tempo eu quero manter os logs. Eu mudo para 365 dias, porque é de acordo com o Marco Civil, eu tenho que guardar esses logs por um ano. Mas detalhe, galera, cuidado para não encher o disco. Faça um backup dos logs ou envio para um servidor de RSLog. Vou botar aqui nível de detalhe do log em média. E vou marcar aqui, ó, log de Firewall, eu marco todas as opções aqui que eu quero saber quais são os pacotes recusados. Essas configurações vão demandar muito log para o sistema, então tenha espaço de armazenamento. Tá? Vou dar salvar. Beleza. Vou aqui em serviços. A segunda coisa que eu gosto de fazer aqui é o servidor de horário. Ele vem com a América São Paulo e eu gosto de sincronizar com ntp.br, né? a.ntp.br. Vou dar um salvar. E o que acontece? O Firewall vai consultar o NTP-BR e vai atualizar a hora conforme o host do NTP que eu coloquei aqui. Vocês entram lá, ntp.br, e veja qual é o host da sua região aqui. Como aqui é Rio de Janeiro, São Paulo, é essa configuração. Maravilha. Bom, então a gente instalou o Firewall, a gente já ligou o DHCP, a máquina já pegou rede, já pegou internet, já mexemos nas regras padrões, nos logs. Agora vamos atualizar o Firewall para terminar? Vamos lá. Vou baixar aqui da internet o PUT. Que é o mais conhecido para vocês aí. Para acessar SSH, achar aqui pode ser 64 bits, 32. Qualquer um para a gente conectar. Vou abrir ele aqui.
e vou digitar o IP do firewall, 72.16.3.1, a porta 22, que é a porta padrão do SSH. Vou dar um Open, vou aceitar o fingerprint da key. O usuário é root, admin é só no painel web. A senha é assim que você definiu. Beleza. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte para vocês poderem enxergar melhor. Beleza. Então vamos executar aquele comando que ele informa aqui para fazer as atualizações. Ó, update. Sistema update é fw upgrade. É fw upgrade. E ele vai baixar todas as atualizações do firewall para chegar até a última atualização 33.19. Tá baixando os pacotes. Bom, galera, ele terminou aqui. Ok. Por acaso é uma atualização básica aqui, não envolveu kernel, não precisa rebootar, tá? Mas quando há necessidade, ele forma aqui no final que precisa rebootar o sistema para aplicar as atualizações. Posso fechar o put aqui, ok? E a gente vai perceber aqui que na aba Sistema, que o Firewall está na versão 3.3.19, que é a última que eu comentei com vocês. Aqui em estado do sistema, a gente consegue ver quais são os serviços que estão rodando e os serviços que estão parados, né? Estão parados porque não estão configurados, não estão ativos. O estado de rede das placas de rede, da tabela ARP, tá todo mundo aqui, tá bom? Tem alguns gráficos aqui de uso de CPU, memória e processador, rede, mas bem simples, tá? Não dá para ver muita coisa porque a gente iniciou o Firewall tem uns 30 minutinhos. Ó, de conexão verde, conexão com a internet. De proxy, a gente ainda não ativou, então não vai ter nada. De conexões estabelecidas pelo Firewall. De ligações VPN. No momento a gente nem configurou ainda. De filas de e-mail e estatísticas de e-mail, tá? Aqui são alguns serviços que ele tem aqui ainda para habilitar, DNS dinâmico, antivírus, que ele usa o clã AV, treinamento de spam, o IPS aqui que eu tinha comentado com vocês, da regra de saída de firewall que ele vem desabilitado, a gente ainda vai fazer uma aula para habilitar, monitoramento de tráfego, coleta de informações via CNMP e QoS, as configurações de firewall aqui também no menu, né? De proxy. Proxy tem vários proxies, tá? Tem proxy HTTP, HTTPS, de e-mail, de FTP, de SMTP, de DNS. A gente vai falar isso mais lá para frente. E aqui em VPN é o VPN, OpenVPN Server. Aqui é o Server to Server, né? Que a gente chama de Gateway to Gateway. Você interligar dois firewalls através de OpenVPN. Aqui, o server IPsec também, para você fazer conexões de VPN via IPsec, né? Interligar firewall com outros equipamentos. E aqui são as bases dos relatórios. Se eu clicar aqui, ele vai exibir o relatório individualmente de cada serviço aqui. Ou se eu clicar aqui em selecionar todos e exibir, ele vai mostrar aqui os logs de tudo que está acontecendo, Firewall, Proxy, HTTP, IPS, DS, claro, só vai mostrar do que tiver ativado. Por exemplo, ó, ele mostrou aqui do DHCP que essa máquina aqui da Win10 Lab, que é a nossa máquina de laboratório, pegou IP100 via DHCP dele. Então você consegue ver ao vivo os logs do Firewall e aqui você consegue ver também logs do sistema,
log de registro, individualmente. Como não está ativado, não tem log nenhum para ser aberto, para mostrar. De Firewall aqui, tudo que entrou, saiu, tem um log aqui bem explicadinho. Bom, galera, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!